E aí, pessoal, boa tarde, então, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então, a partir de hoje, nas outras aulas, nós tínhamos, então, trabalhado o Excel. A partir de hoje, então, nós vamos estar vendo um novo conteúdo nas nossas aulas. Vamos sair do Excel e partir agora para o PowerPoint, então, que é um aplicativo diferente, tem uma finalidade diferente da do Excel, porém, vocês vão ver nele que ele tem bastante similaridade na questão do programa. Por quê? Porque eles são do mesmo fabricante. O PowerPoint, o Excel e o Word são tudo da Microsoft. São aplicativos produzidos pela mesma empresa. Então, eles vão ter coisas similares na questão de como a gente insere uma imagem, uma forma, um gráfico, na questão da manutenção da fonte, como a gente faz alterna elas e faz as formatações. Então, vai ter bastante partes que vão ser iguais. Quem quiser acompanhar ali na apostila, pode abrir ela, é aula 31, página 153 da apostila, vai estar o conteúdo lá do PowerPoint. Deixa eu só acessar aqui no meu, só um instantinho. Então, deixa eu minimizar aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para nós irmos visualizando um pouco. Então, antes de nós ver ali o que está escrito na apostila, vamos primeiramente abrir aqui o aplicativo. Então, quem tem aqui na área de trabalho, ele é o símbolozinho laranja, que está escrito PowerPoint, ou quem não tem, pode vir aqui em iniciar e simplesmente digitar Power. Ao digitar Power, ele já faz a pesquisa e busca aqui, ó, PowerPoint para nós. É esse símbolozinho aqui, o logotipo do aplicativo. Em versões um pouco anteriores, pode ser que vai ser um pouco diferente, acho que vai ser um P maior, com uma caixinha diferente no logo, mas o nome é o mesmo PowerPoint. Vamos abrir ele, e ele vai estar carregando para nós. E aqui, então, temos a tela inicial. A tela inicial é semelhante à do Excel que nós estávamos vendo anteriormente. Tem aqui em cima os modelos prontos. Aqui na parte de baixo tem os itens que pertencem aos arquivos que eu criei ultimamente. E aqui o painel de opções e os botões para novo e abrir um documento que não está nessa lista. Vou vir aqui e vou clicar em apresentação em branco para criar uma nova. Então, aqui eu já estou na tela principal do meu PowerPoint, onde eu construo tudo. Beleza. Ali na apostila, o que a gente tem? Então, nessa página 153, nós temos um breve resumo do que é o PowerPoint e de qual que é a finalidade dele. E qual que é o seu principal objetivo. Então, o PowerPoint em si, ele é um aplicativo utilizado para nós fazermos apresentações de slides. Então, o que é o slide? O slide é cada tela que a gente vai construir no PowerPoint. Então, todas as telas que eu estarei construindo, o nome dela são slides. E eu vou depois passando de uma por uma até formar a apresentação em si, a apresentação final. E é mais ou menos o que tem de resumo ali naquela página 153 da apostila. Nas páginas seguintes, na 154 e na 155, então, tem basicamente a composição da tela. O que é cada botão, cada botão não, mas cada item que compõe essa tela. Aqui em cima, como já é parecido com o Excel e com o Word, então ele tem o mesmo formato. Essa aqui é a barra de menus,
aqui na parte superior. E o que vai mudar entre uma e outra são o nome dos botões. Então, no Excel e no Word tinha alguns tipos de nomes, no Word mais referente ao texto e no Excel mais as planilhas, como aqui é mais apresentação e usa mais questão de imagens, então vai ter opções diferentes aqui na barra de menus e nos botões. Nesse painel esquerdo aqui, vai estar escrito os slides. Então, cada slide que eu criar, vai aparecer nesse lado esquerdo aqui. Agora, só está criado o número 1 por enquanto. Aqui na tela central é a parte do slide em si, onde eu vou estar configurando o slide, vou estar adicionando conteúdo para ele, colocando as informações e fazendo toda a personalização. E aqui, mais abaixo, então, nós temos a barra de status, que vai mostrar, então, qual é o slide que eu tenho selecionado, o idioma. Aqui o botão para colocar anotações e comentários, que a gente vai ver depois. E aqui embaixo eu tenho esse botão aqui, ó, que é apresentação de slides. O que que faz esse botão? Ao clicar sobre ele, ele vai abrir o meu slide em tela cheia. Como ele está em branco, ó, abriu uma tela toda branca, não como coloquei nenhuma informação. E aqui mais abaixo, o botão do zoom, que vai me permitir aproximar e deixar mais longe a tela. Depois a gente vê a apresentação ali, ela em tela grande, como que ela vai ficar. Então, nessa tela principal aqui, onde a gente trabalha com o documento, onde a gente cria o slide, qual que é a composição dela? O Word, vamos levar ele em consideração, quando a gente ia digitar um documento nele, que tinha folha, nós íamos lá e começava a digitar. E o cursor estava piscando e nós seguíamos digitando. Isso lá no Word. Porém, aqui no PowerPoint, o texto que a gente coloca não é um texto livre. Eu não posso simplesmente vir aqui, clicar e começar a digitar. Ó, aqui eu cliquei dentro da forma. Mas, se eu estou fora da forma, eu não consigo digitar. Então, o PowerPoint ele é focado no que a gente pode chamar de objetos ou caixas. Então, cada item desses aqui, ó, que eu tenho criado, aqui é uma caixa ou um objeto. Vocês podem achar desses dois nomes, dependendo da versão ou dependendo do menu que vocês vão estar utilizando, mas na maioria das vezes é objeto. Então, eu somente posso colocar texto dentro de cada objeto desses aqui. Então, tudo que eu for precisar inserir de informação no meu slide tem que estar relacionado a um objeto. Tranquilo? Então, se eu quero estar colocando, esse aqui, me veio, ó, clique aqui para adicionar o título. Então, eu vou colocar um título aqui, ó, formas, fazer uma apresentação aqui hipotética. Formas de vida, tranquilo? Esse aqui de baixo eu não vou utilizar. Eu quero colocar no primeiro slide somente o título. Então, eu clico sobre a linha, ó. Aqui ele não está selecionado, então eu vou clicar, ó, quando aparece essa cruzinha, ó, bem sobre a linha, e clico o botão apagar do teclado. E ele vai deletar essa caixa para mim. Então, essa aqui que eu tenho com o título, ó, eu posso dimensionar ela para o texto ficar bem justo a essa forma aqui, a esse título que eu tenho. E posso posicionar ela em qualquer lugar da tela, conforme for a minha necessidade. Pode ver que conforme eu vou alternando, ó, deixa eu puxar, pode ver que aqui ó, apareceu uma linha vermelha, bem no meio da tela. O que significa? Significa que o meio da minha forma está bem no meio da tela, que ela está centralizada. Se eu vim agora puxando para baixo, ó, pode ver que apareceu outra linha. Vamos posicionar aqui. Ó, agora apareceu a linha vertical, e agora a linha horizontal, e também voltou a aparecer a linha vertical. Então, nesse momento, quando aparece essa linha cruzada, significa que a minha forma, essa minha caixa aqui, está selecionado bem no meio do slide.
Isso também depois a gente vai ver na questão do alinhamento, como a gente pode alinhar várias caixas, vários objetos numa mesma margem. Tranquilo. A parte da formatação aqui, ela então a mesma coisa que lá do Excel e do Word. Não altera muita coisa nessa questão. Não, tá certo, né? Aqui, nesse menu Slides, que tem essas opções. O que eu posso estar fazendo nessas opções? Então, o botão Novo Slide vai criar uma nova telinha para mim, um novo slide. Se eu clicar nessa flechinha aqui, eu posso estar selecionando qual que é o layout ou o tema que esse meu novo slide vai ter. Esses layouts aqui, que o PowerPoint me oferece, eles são definidos padrões. Então, o próprio sistema vai criar esses padrões e vai me mostrar, tipo, alguns exemplos que eu poderia utilizar. Então, vou selecionar isso aqui, ó, comparação. Ao clicar, então, ele já vem com esses formatos aqui, ó, pré-determinados, ó. Então, eu tenho um título, tenho aqui duas caixas para eu colocar texto e aqui duas caixas para colocar outro tipo de texto. Então, é o formato que o PowerPoint me forneceu. Depois de um slide criado, se eu quiser alterar o formato dele, eu posso vir aqui ó, em Layout e modificar. Ó. Posso selecionar esse aqui, ó, que tem um título e um texto abaixo. Então, posso estar modificando o layout padrão. Tudo isso aqui são layouts padrões. Eu posso, com certeza, estar modificando eles depois. Eu não preciso seguir os padrões que o PowerPoint me oferece. Eu posso vir aqui modificar as posições, ó, no caso, e colocar as minhas caixas, os meus objetos, aonde eu quiser. E esse botão redefinir, volta ao layout no tipo normal. Vamos dizer que eu quero seguir o tamanho, os layouts padrões que tem no PowerPoint, do jeito que está feito aqui. Se eu clicar em redefinir, ele vai, então, voltar ao normal conforme está digitado aqui. Tranquilo? Tudo certo até agora em relação ao PowerPoint, pessoal? Então, vamos seguindo. Vou colocar aqui, esse aqui eu não vou utilizar, vou construindo aqui um pequeno... vou colocar aqui um subtítulo, tipos de formas de vida, aqui nessa parte superior. Vou puxar ele aqui, vou colocar uma fonte diferente. Essa parte aqui, pessoal, da fonte, negrito, tamanho de fonte, cor, os espaçamentos, não vai mudar nada em relação aos outros aplicativos. Não tem coisas que eles vão estar mudando, não tem muita diferença. A única coisa que o PowerPoint tem a mais é esse botão aqui, ó, tá vendo? Esse AV. Isso aqui serve para aumentar o espaço entre as letras. Ó. Eu tenho o texto selecionado, vou clicar nesse AV e conforme eu vou passando aqui, ó, as letras ficam mais perto ou mais longe. Então, o único botão de diferença que tem é esse botão aqui, que me permite estar afastando as letras na questão horizontal. Então, tá. Criei aqui o título e aqui embaixo eu quero colocar uma informação. Como é que eu faço para colocar essa informação aqui embaixo? Eu não tenho a caixa pronta e quero colocar. Quando a gente vai fazer inserção lá no Word e no PowerPoint, tem uma aba própria para isso. Porém, como aqui no Word, no PowerPoint não, no Word e no Excel, tem a aba própria. Porém, aqui no PowerPoint, como nós sempre temos que trabalhar com a inserção, sempre tem que ter texto dentro de uma determinada coisa, ele já vem com esse botão aqui, ó, que são as formas que a gente pode organizar dentro do nosso documento. Então, cada item desses aqui é uma forma diferente que eu posso colocar, e essa forma aqui vai formar uma caixa onde depois eu posso inserir o texto. Por padrão, nós temos essa aqui, ó, que é a caixa de texto. Essa caixa de texto, ela vai criar uma caixa em branco,
e já posso digitar o texto automaticamente. Vou clicar sobre ela, e ela vai me carregar essa cruzinha aqui, ó, onde eu posso clicar e arrastar e definir o tamanho da minha caixa. E agora posso digitar o conteúdo da minha apresentação, posso estar inserindo conteúdo. Toda vez que eu preciso inserir uma caixa, eu posso, que eu preciso inserir um texto, eu posso inserir uma caixa. Então, aqui eu vou colocar animais, plantas, seres humanos, bactérias, vou colocar só esses 4. Então, coloquei 4 informações aqui e quero alinhar elas aqui do lado esquerdo. Se eu vou puxando ela para o lado, pode ver que em determinado momento apareceu essa linha vermelha. Então, agora significa que essa parte de baixo está alinhada com essa parte de cima aqui. Os dois estão alinhados à esquerda, porque apareceu, ó, clico sempre sobre a linha, ó. Apareceu esse pontilhado vermelho do lado esquerdo, significa que os dois estão alinhados. Vou colocar outra caixa aqui, ó, aqui embaixo, e vou escrever vida no planeta Terra. Vou selecionar o texto, ou a caixa, e vou aumentar. Aqui, beleza. Vou centralizar e vou colocar bem no meio esse texto. Essa caixa aqui, ó, ela se ajusta automaticamente na linha, ó. Se eu puxo para baixo, pode ver que ela não aumenta, ela somente vai aumentar a questão lateral dela. Então, vamos diminuir aqui para ela ficar bem justa. Então, aqui ela está bem centralizada ao meio. Vamos puxar um pouco mais para baixo. Então, já criei aqui um primeiro slide e vou criar um outro. Pode ter o caso, o seguinte, eu estou criando vários slides e eles vão ter configurações parecidas. Então, eu criei um primeiro slide como modelo e eu vou precisar criar mais 5 ou 6 slides do mesmo jeito. Onde eu somente vou alterar algumas palavras ou alguma imagem que está dentro deles. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou clicar sobre o slide, vou vir aqui nessa flechinha, abaixo de novo slide, e duplicar slide selecionado. E ao clicar, ele criou um slide igual ao que estava feito anteriormente. Então, com isso, eu posso vir aqui, por exemplo, se eu tivesse uma imagem nesse slide 2 e quisesse passar ele para o slide 3, sem mudar o tamanho, sem precisar inserir essa imagem de novo, bastava eu usar essa ferramenta. Claro, aqui é um texto simples, então não fica tão difícil, mas quando eu tenho que inserir bastante coisas num novo slide, e eu já tenho inserido isso no slide anterior, esse botão ali pode ser bastante útil. Então, aqui eu posso mudar tipos de formas de plantas, vamos colocar. E aqui, então, eu só altero os tipos das plantas. Então, vamos colocar aqui árvores, algas marinhas, gramíneas, etc. Somente para... Então, coloquei um conteúdo aqui. E se eu precisasse criar mais um tipo de formas de animais, de seres humanos, de bactérias, eu ia somente clicando sobre ele e inserindo um slide duplicado. E no próximo, somente ia precisar alterar esse título aqui. Ou alguma informação, algo, ia alterar somente o que fosse necessário. Tranquilo, então? Deixa eu vir aqui no título, deixa eu ver como é que está essa forma. Outra coisa, vamos dizer que eu tenho uma forma grande. Pode ver que eu tenho essa forma aqui que está desse tamanho, porém o texto
está na parte de baixo. E eu quero deixar ele bem no meio. Aqui nessa aba página inicial, eu ainda tenho esse botão aqui, ó, alinhar texto, que funciona do mesmo jeito lá daquele botão do alinhamento do Excel, que eu alinhava na parte superior, no meio ou inferior da célula. Então aqui, se eu clicar e selecionar no meio, a caixa vai ficar grande, mas a minha forma vai ficar bem no meio dessa forma. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, e aumentasse ela assim, então, tanto faz o lado, ela ia ficar tanto no meio, em cima, na questão horizontal ou vertical. Essa forma aqui aumenta, essa caixa aqui, ela aumenta e fica, porque ela não é uma caixa de texto, que nem essas que eu inseri aqui. Ela é um retângulo. Então, essa aqui, por padrão, vem inserido um retângulo. Então, por isso que ela pode ser aumentada. As caixas de texto, se eu aumentar ela na altura, ela volta ao tamanho normal. Então, a inserção básica de conteúdo é isso. Depois, nas outras aulas, nós vamos ver, então, as formatações mais avançadas. Hoje, além do mais, nós vamos ver as formatações com cores sólidas. Então, clicando numa forma, ó, cliquei aqui nessa caixa, que tem o título Formas de Vida. Já aqui, nessa janela, aparecem essas opções aqui, ó, de cores, que são o preenchimento e o contorno e os efeitos que uma forma vai ter, além do estilo rápido. Ó. Esses estilos rápidos vão me mostrar algumas formas que já vêm, que eu já posso aplicar rapidamente para essa minha caixa que está selecionada aqui. Então, posso estar selecionando. Ou outro jeito é aplicando alguma cor manualmente. Nós vamos ver hoje somente essa questão do estilo e das cores sólidas. Posteriormente a isso, nas outras aulas, a gente vê essa questão do conta-gotas, da imagem, gradiente e textura, como que a gente insere essas opções. Quem tiver curiosidade pode ir fazendo, pode ir colocando, mas hoje nós vamos trabalhar somente essas cores sólidas. E cada caixa que eu tenho aqui, ela vai me permitir colocar esse tipo de informação, esse tipo de estilo. Pode ver que além da cor da caixa, ele também altera a questão da fonte. Então, no estilo aqui, ele vai alterar a cor da fonte, quando ela mudar para branco, ou também a cor da caixa das duas maneiras. Então, desse jeito, eu posso estar personalizando todas essas caixas que estão inseridas no meu texto. Ok. Mas se eu tenho que quero personalizar esse fundo aqui branco, eu personalizei a caixa e quero personalizar o fundo que está por trás, que é esse fundo branco aqui. Então, eu venho com o botão direito no fundo, fora de qualquer forma, e eu tenho o botão aqui, ó, formatar plano de fundo. Ele abriu essa janela aqui do lado direito, e aqui nesse baldinho de tinta, eu posso aplicar a cor do fundo que eu desejar. Então, aqui eu coloquei um laranja, vamos colocar nesse aqui também, a mesma cor. Aqui, então, eu aplico o plano de fundo. Se eu quisesse deixar esse aqui, ó, preenchimento de forma sem preenchimento e sem contorno. Então, aqui ficou, a forma ainda está aqui, só que ela está transparente, ela não aparece, somente aparece o fundo. E assim eu posso estar aplicando o fundo em todos os slides abaixo. Ó, nessa parte aqui, ó, já seria interessante eu utilizar esse botão para duplicar os slides, porque aqui, quando eu for duplicar esse, ó, selecionei ele, novo, duplicar slide, ele já vai carregar o plano de fundo, esse laranja que eu coloquei, e a cor das formas. Então, ele já me dá
essas cores que eu já utilizei para depois eu não precisar ficar selecionando elas manualmente de novo, sem precisar ficar alterando toda vez ela. Tranquilo? E aqui o botão, vamos ver esse botão agora da apresentação, que a gente viu antes. Só vou excluir esse aqui, ó. Botão direito e excluir slide, que dele exclui o slide que está selecionado aqui. Outra coisa que a gente pode fazer nesse painel esquerdo é movimentar os slides. Então aqui eu tenho 4 e eu posso estar alternando a ordem deles. Se eu clicar sobre um, segurar, eu posso arrastar e mudar a posição dele, ó. Conforme eu vou arrastando, eu modifico a posição do slide na apresentação. Cliquei sobre o primeiro slide agora e vou vir nesse botão aqui, ó, que tem o tripé com o painel de apresentação. Ele vai abrir a minha apresentação em tela inteira. Então, é assim que eu posso pré-visualizar a minha apresentação de slides. Tranquilo? Tudo entendido dessa parte básica da gente criar um slide? Criar um slide não, criar uma apresentação de slides. O slide é cada janelinha, a apresentação é todo o conjunto. Então, vamos ver quais são as opções de salvamento que a gente tem para um arquivo do PowerPoint. Vim aqui em Arquivo, vou clicar em Salvar, vou selecionar aqui a área de trabalho para ficar mais fácil. E aqui eu tenho a opção para eu digitar o nome, então eu vou deixar como formas de vida. E aqui embaixo eu tenho o tipo. O que é esse tipo aqui? É o tipo do arquivo. Existem 3 tipos, que são os que mais a gente pode utilizar para salvar. O primeiro é esse aqui mesmo, ó, a apresentação do PowerPoint. Ao salvar nesse formato, eu vou salvar a apresentação em si e com a opção de editar ela. Então, cliquei aqui sobre ela, cliquei em salvar. Agora eu vou fechar e ela vai estar aqui, ó, formas de vida, PPTX, que é o formato que eu salvei. Vou abrir ele, 2 cliques para abrir. E ele me carregou novamente a apresentação aqui na tela. Vou vir aqui em arquivo e agora eu vou clicar em salvar como, porque eu quero salvar um novo arquivo. Eu vou salvar um arquivo com outro formato. Então, sempre que eu vou salvar um novo arquivo, eu venho em salvar como. Se eu clicar em salvar, vai salvar somente esse atual aqui. Então, salvar como é a opção que eu vou usar. Área de trabalho também. E aqui embaixo, eu vou selecionar esse formato aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, apresentação de slides do PowerPoint, PPSX. O que é esse arquivo apresentação de slides do PowerPoint? Ele faz com que, ao salvar esse arquivo, eu salve somente a apresentação final, a apresentação em tela cheia. Então, não vai ser possível eu editar essa apresentação depois que eu salvar nesse formato. Até dá, mas ela vai dar bastante serviço para eu conseguir editar, mas eu vou ter que criar um novo arquivo e importar uma apresentação de outro para poder conseguir editar ele. Então, essa aqui salva somente a apresentação final. Isso serve para quando a gente vai fazer uma apresentação tipo para alguém de fora e vai levar ela num pendrive ou vai mandar por alguém por e-mail e não quer que ninguém altere a nossa apresentação, então a gente seleciona esse formato aqui. Então, uma coisa interessante é que a gente nunca pode, claro, pode, mas vai dar problema para nós, salvar o primeiro arquivo diretamente como apresentação de slides do PowerPoint. Sempre primeiro salva esse aqui e depois quer fazer a apresentação final, salva nesse formato. Sempre vai fazer os 2 arquivos. Porque se salvar direto nesse, depois vai dar muito serviço para editar essa apresentação de slides aqui. Como eu já salvei o primeiro formato, agora eu vou clicar sobre ela. Ele não apareceu nenhum, porque é um formato diferente. E aqui o título vou mudar, ó, formas de vida, apresentação final. Salvar.
Vou fechar aqui e agora eu vou ter dois arquivos, ó, formas de vida e forma de vida apresentação final. Vou clicar agora sobre o de baixo. 2 cliques para ele abrir e pode ver que ele já abriu em tela cheia. O documento já vai, a apresentação já vai ficar aqui para mim, sendo apresentada na tela cheia, sem abrir aquela tela de edição. E o outro formato, vou abrir ele novamente, é o formato de imagem. Nós podemos exportar, salvar como novamente, exportar cada slide no formato de imagem. Por exemplo, se a gente quer imprimir a apresentação, nós podemos exportar neste formato. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na apresentação e vou selecionar esses formatos de imagem que tem aqui. Eu tenho GIF, JPG, PNG e TIFF. Geralmente, os mais usuais são JPG e PNG, são os que mais dão certo e vão ser mais fáceis de abrir em outros computadores. Vou selecionar então o formato JPG, vou deixar ele como formas de vida e vou clicar em salvar. Ele vai me dar uma mensagem aqui, ó. Quais slides você quer exportar? Todos ou apenas este? Ou cancelar? Não, quero exportar todos. Então ele falou, ó, cada slide da sua apresentação foi salvo como um arquivo separado na pasta desktop formas de vida, que é a área de trabalho. E ok. Vamos ver lá como é que ficou agora? Fechei. E aqui pode ver que ele já criou a pasta, como ele falou, ó, uma pasta chamada formas de vida. Vou abrir ela. E aqui estão os 4 slides que eu fiz, só que no formato de imagem. Cliquei aqui, só um instantinho. Abrindo o visualizador de imagem para nós. E aqui ele vai, então, mostrar a imagem. Cada slide que eu fiz vai ser uma imagem. Beleza, pessoal? Entendido, então, essa parte do salvamento? Então, sempre é bom, primeiro, a gente salvar ele nesse formato padrão, nesse formato que ele mostra aqui, ó, que é a apresentação do PowerPoint. Para depois, se precisar salvar nos outros formatos, fica mais fácil da gente salvar e corre o risco não, a gente não perde informação quando a gente precisa editar ou alterar o conteúdo do slide. Então, pessoal, do conteúdo de hoje era isso. Vamos botar em prática, então, um pouco essa questão do PowerPoint. Eu sei que alguém, às vezes, pode ter mais... já está acostumado a essa parte básica, mas, às vezes, tem gente que nunca não entrou em contato com o aplicativo. Deixa eu abrir aqui a atividade para mostrar para vocês. Aqui. Compartilhar. Aqui. Então, a atividade que vocês vão fazer é bem simplesinha. Tem uma perguntinha. E aqui, ó, crie uma apresentação no PowerPoint utilizando os recursos básicos que foram vistos. Você pode modificar o assunto do slide e seu conteúdo, porém, deve respeitar a quantidade mínima de 4 slides. Então, aqui o meu, eu fiz slide sobre avião. Fiz o avião, história, um pouco estrutura e tipo de aviões. São os 4 títulos que eu fiz. E aplicar formatações adequadas. Então, você vai colocar formatação de tamanho, formatação de cor, de fonte, de acordo com cada tipo de slide. O título é maior, os itens abaixo são menores. Depois de criar, salve o arquivo, depois de criar, carregue o arquivo no link abaixo. Vocês vão clicar nesse botão adicionar arquivo e vão buscar e depois sim enviar a atividade. Deixa eu pegar o link aqui, então, para passar para vocês. Então, tá lá no grupo de vocês o link para vocês fazerem
essa pequena atividade. Podem começar a fazer e qualquer dúvida que vocês vão tendo, eu auxilio vocês. Pode estar pedindo que eu dou auxílio para vocês sem problema. Tranquilo? Tem 1 minuto ainda do tempo da nossa reunião nessa aula. Assim que ela cair, eu já mando novamente o link do Zoom lá na turma também para quem estará fazendo as atividades acompanhar por aqui, estar recebendo auxílio se necessário. Joia?